Existe um momento específico na jornada de qualquer pessoa que está construindo algo real, que os estoicos descreviam com uma precisão que poucos entendem antes de viver na própria pele. É o momento em que o esforço genuíno está sendo colocado de forma consistente. Os fundamentos estão no lugar. O processo está correto na sua essência, mas os resultados ainda não apareceram de forma visível e convincente o suficiente para confirmar que o caminho está certo. E é exatamente nesse momento específico, não antes e não depois, que a maioria das pessoas desiste. Não porque não tinham o que era necessário para chegar lá, não porque o caminho estava errado, não porque eram incapazes ou insuficientes, porque não sabiam reconhecer os sinais de que estavam chegando, porque interpretavam evidências de progresso como evidências de fracasso e tomavam a decisão mais cara que existe na trajetória de qualquer construção real, a decisão de parar exatamente quando estavam mais perto do que nunca haviam estado. Marco Aurélio escreveu em suas meditações algo que parece simples na superfície, mas que tem uma profundidade que transforma completamente a forma como você interpreta os momentos mais difíceis da construção quando você realmente entende o que ele estava dizendo. O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Ele não estava sendo poético de forma abstrata e desconectada da realidade prática do que estava vivendo. Estava descrevendo com precisão uma lei que havia observado repetidamente ao longo de décadas de governo. Os maiores obstáculos que encontrou ao longo da sua trajetória, as crises mais sérias, as perdas mais dolorosas, as resistências mais intensas, não eram sinais de que estava errado ou de que deveria mudar o curso. Eram sinais de que estava fazendo algo suficientemente importante e suficientemente real para criar resistência proporcional à sua importância. Sêneca complementava essa observação com algo que ainda hoje é perturbador para quem está no meio de um processo difícil e está sentindo o impulso de parar. A maioria das pessoas desiste exatamente quando estava prestes a vencer. Não por falta de capacidade real para o que estava construindo, por falta de capacidade de reconhecer onde estava no processo e o que os sinais ao redor estavam realmente dizendo sobre a proximidade da virada. Ele havia observado ao longo da sua vida em Roma inúmeras pessoas com talento genuíno, com dedicação real, com recursos suficientes para o que estavam tentando construir, que abandonaram o que estavam construindo precisamente antes do ponto de inflexão, onde os resultados teriam finalmente se manifestado de forma visível e convincente. Epicteto ensinava algo que seus alunos levavam tempo para internalizar, de forma que mudasse o comportamento real, em vez de apenas ser entendido intelectualmente. Que o sofrimento que você sente quando está construindo algo real e importante não é sinal de que algo está fundamentalmente errado com o caminho ou com você. É sinal de que você está fazendo algo que importa o suficiente para ser genuinamente difícil. E que a capacidade de distinguir com clareza o sofrimento do crescimento real do sofrimento do caminho genuinamente errado é uma das habilidades mais valiosas e mais raras que qualquer pessoa pode desenvolver ao longo da vida. Hoje, você vai conhecer os 10 sinais estoicos de que você está mais perto do sucesso do que pensa. Cada sinal é algo que a maioria das pessoas interpreta como razão válida para desistir quando é, na verdade, evidência clara de que está no caminho certo, que o processo está funcionando, e que desistir agora seria o maior e mais caro erro que poderia cometer na sua trajetória. Antes de começar, curte esse vídeo agora. Escreve nos comentários: eu reconheço os sinais e continuo construindo.
Compartilha com alguém que está no meio de um processo difícil e que está pensando em desistir antes de ver onde o processo vai chegar. Se inscreve no canal e fica até o final, porque o 10º sinal é o mais contraintuitivo, o mais surpreendente e o mais poderoso de todos os 10. Número 1. As coisas ficaram mais difíceis antes de melhorar. Sêneca observou ao longo de décadas de vida em Roma, atravessando períodos de grande prosperidade e períodos de exílio e de perda, algo que vai completamente contra o que a maioria das pessoas espera da trajetória em direção a qualquer resultado significativo. Frequentemente, as coisas ficam mais difíceis de forma visível e perturbadora exatamente antes de melhorar de forma igualmente significativa. E que essa piora temporária, interpretada quase universalmente como sinal de fracasso ou de caminho errado, é com muito mais frequência sinal de que o processo está funcionando de forma mais profunda do que era visível na superfície antes da dificuldade aparecer. Pensa no processo de construir qualquer habilidade real e valiosa de forma concreta. Nos primeiros estágios do aprendizado, você não sabe o suficiente para saber com clareza o que está errando. A incompetência é inconsciente e, por isso, paradoxalmente, não dói tanto quanto vai doer depois. Com o progresso real ao longo do tempo, você começa a perceber com cada vez mais clareza e mais detalhe o que ainda não consegue fazer bem, o quanto falta para o nível onde genuinamente quer chegar. A distância real entre onde você está agora e onde os melhores estão. Isso cria um período específico de incompetência consciente que é significativamente mais doloroso do que o início precisamente, porque você agora sabe o suficiente para ver com clareza o que ainda não sabe e o quanto ainda há por aprender. Esse período mais doloroso não é regressão do progresso anterior, é progresso mais profundo e mais real do que o início aparente. É o momento em que o crescimento genuíno está acontecendo de formas que ainda não se manifestaram em resultado externo visível, mas que estão criando a estrutura interna sólida que vai sustentar os resultados quando eles finalmente chegarem de forma duradoura e não apenas temporária. Marco Aurélio passou pelos momentos subjetivamente mais difíceis do seu reinado quando estava governando há mais anos e havia acumulado mais experiência do que em qualquer período anterior. Não porque estava piorando como líder ou tomando decisões piores, porque havia desenvolvido clareza e sensibilidade suficientes para ver com muito mais precisão e detalhe a complexidade do que estava enfrentando. Essa clareza mais profunda doía mais do que a cegueira relativa do início, e era precisamente a evidência mais clara de que havia crescido de forma real, profunda e irreversível como líder e como pessoa. A próxima vez que as coisas ficarem mais difíceis, antes de mostrar melhora, antes de interpretar isso como sinal de que está no caminho errado, pergunte com honestidade: isso ficou mais difícil porque estou piorando ou porque cresci o suficiente para ver com mais clareza o que sempre foi complexo, mas que antes não conseguia ver? Escreva nos comentários. Eu reconheço os sinais e continuo construindo. Número 2. Você está sendo testado de formas que antes não aconteciam. Epicteto ensinava com uma consistência que seus alunos memorizavam não porque era repetida mecanicamente, mas porque era verificada na experiência de cada um. Os testes que a vida apresenta não são aleatórios e não são distribuídos de forma injusta. Eles correspondem ao nível em que você está genuinamente operando no momento em que chegam. E quando os testes ficam maiores, mais complexos e mais exigentes do que eram antes, é evidência direta e verificável de que você está operando num nível genuinamente mais alto do que antes, mesmo que os resultados externos ainda não confirmem isso de forma visível e reconhecível para outros.
Quando você começa uma jornada nova em qualquer área que importa para você, os testes são simples porque você está num nível simples e porque testes mais complexos não fariam sentido onde você está naquele momento. Manter a consistência de uma prática por uma semana inteira, quando tudo dentro de você quer parar. Não desistir do processo quando o resultado esperado não aparece no primeiro mês de esforço dedicado. Resistir ao impulso de mudar completamente a direção quando algo não funciona da forma que imaginou inicialmente. Esses são testes reais e importantes que têm valor genuíno no desenvolvimento, mas são testes de nível iniciante no processo. Quando você avança de forma genuína e consistente ao longo do tempo, os testes avançam junto de formas que frequentemente surpreendem pela sua complexidade e pela sua capacidade de revelar o que ainda não está consolidado. Como manter a direção clara e o comprometimento genuíno quando os resultados ficam inconsistentes por um período mais longo do que o esperado e quando a dúvida começa a ter argumentos que parecem razoáveis? Como continuar executando com qualidade e dedicação quando a incerteza sobre o caminho certo é genuína e não há certeza absoluta disponível sobre o que vai funcionar? Como resistir de forma inteligente à pressão de pessoas próximas que questionam o que você está construindo com argumentos que têm alguma lógica e que você não pode simplesmente descartar sem examinar? Esses testes mais complexos e mais exigentes não são punição por algo que você fez errado ou sinal de que a trajetória está se tornando mais hostil. São o treinamento necessário e inevitável para o nível onde você está chegando. E o fato de que você está sendo testado de formas que antes simplesmente não aconteciam é evidência direta de que você está mais avançado do que estava, mesmo que não consiga ver isso claramente de dentro do processo onde os testes estão acontecendo. Número 3. Você começou a atrair críticas de pessoas que antes não te prestavam atenção. Marco Aurélio observou algo sobre crítica, visibilidade e impacto real que parece completamente contraintuitivo até você verificar na prática com os seus próprios olhos. As pessoas que eram completamente indiferentes a você e ao que você estava fazendo antes começam a criticar. Quando você começa a ameaçar genuinamente a narrativa que elas têm sobre o que é possível para alguém como você. Ou quando o que você está construindo começa a criar uma presença real que não pode mais ser ignorada, confortavelmente. A indiferença é a resposta natural ao que não importa o suficiente para merecer atenção ou reação. A crítica, especialmente a que vem de pessoas que antes não se importavam com o que você fazia, é a resposta ao que importa suficientemente para criar desconforto real em quem não está fazendo o mesmo e que preferiria que você também não estivesse fazendo. E quando você começa a receber críticas de pessoas que antes simplesmente não te notavam, isso significa que você começou a criar algo visível, real e impactante o suficiente para ser notado e para causar o desconforto que, inevitavelmente, gera a crítica como resposta. Sêneca dizia com uma clareza que alguns achavam dura, mas que era fundamentalmente honesta. O homem que não tem nenhum inimigo e que não atrai nenhuma crítica provavelmente não tem valor suficiente para ameaçar a posição ou o conforto de ninguém. E que as primeiras críticas genuínas que chegam de pessoas que antes eram completamente indiferentes são um dos sinais mais claros e mais verificáveis de que você está chegando a um nível que começa a importar de verdade no contexto onde você está operando. Isso não significa que toda crítica que você recebe é inválida ou que você deve ignorar reflexivamente tudo que vem de fora, como se não houvesse nada a aprender. Significa que a existência da crítica em si,
quando vem de pessoas que antes simplesmente não se importavam com o que você estava fazendo, é evidência de visibilidade crescente e de impacto real que você não deveria interpretar como razão para recuar ou para diminuir o que está construindo. Comente. As críticas confirmam que estou chegando onde importa. Número 4. Você está dormindo menos confortavelmente do que antes. Epicteto tinha uma observação que parece dura na primeira vez que você ouve, mas que é fundamentalmente compassiva e profundamente prática quando você entende o que ele estava realmente dizendo. O desconforto que você sente durante a construção de algo real e importante não é sinal de que está no caminho errado ou de que está fazendo algo que não deveria estar fazendo. É sinal inequívoco de que está levando o que está construindo suficientemente a sério para que o resultado importe de verdade para você e para que a possibilidade de não chegar seja genuinamente custosa. Quem está construindo algo que não importa de verdade para si mesmo, dorme com relativa tranquilidade, porque não há nada genuinamente em jogo que valha o desconforto real de noites difíceis. O sono perturbado do construtor comprometido, as noites de planejamento e de dúvida e de revisão, a inquietação que acompanha qualquer projeto que genuinamente importa e que tem algo real em jogo, não são sintomas de um problema que precisa ser resolvido. São sintomas de comprometimento real, com algo que tem valor real para você e que merece o esforço que está custando. Marco Aurélio registrava em seu diário pessoal com uma honestidade que impressiona os períodos de noites difíceis que atravessava durante as campanhas mais exigentes e os períodos de crise mais intensos do seu reinado. E registrava não como reclamações sobre o sofrimento que estava vivendo, mas como documentação honesta e até grata do que estava genuinamente em jogo e do quanto aquilo importava. Ele havia aprendido ao longo dos anos que o nível de desconforto interno que experimentava era com frequência diretamente proporcional ao nível de responsabilidade real que havia assumido e ao impacto que o que estava fazendo teria sobre a vida das pessoas que dependiam das suas decisões. O desconforto que você está sentindo agora, se é proporcional ao que está genuinamente tentando construir, não é sinal para parar e para buscar algo mais confortável. É sinal de que o que você está construindo é real o suficiente e importante o suficiente para merecer esse desconforto. E o que merece de verdade custa o desconforto de construir antes de proporcionar o prazer genuíno e duradouro de ter construído. Número 5. As pessoas ao redor começaram a agir diferente com você. Sêneca descrevia algo sobre como o crescimento genuíno se manifesta nas relações humanas, que poucos esperam e que muitos acham desconcertante quando começa a acontecer. Quando você muda internamente de formas reais, profundas e duradouras, as pessoas ao redor respondem a essa mudança de formas perceptíveis, mesmo antes de você ter resultados externos suficientemente visíveis que a justifiquem publicamente ou que a tornem óbvia para quem não está prestando atenção. Isso não é sempre confortável de viver e de observar. Algumas pessoas que eram próximas quando você estava no mesmo nível e na mesma trajetória ficam mais distantes quando percebem que você está mudando de forma que vai criar uma distância real entre vocês que não existia antes. Não necessariamente por maldade ou por inveja, mas porque a proximidade natural que havia antes era baseada em similaridade que está deixando de existir à medida que você cresce, além do ponto onde estavam juntos. Algumas pessoas que eram mais distantes ou que mal te notavam, começam a se aproximar porque percebem algo em você que antes simplesmente não estava lá e que agora os atrai de formas que eles mesmos podem não conseguir articular completamente. Esse reposicionamento gradual das relações ao redor de você não é aleatoriedade social
ou resultado de circunstâncias externas que mudaram. É o mundo ao redor respondendo ao que você está se tornando antes de você ter os resultados externos, que confirmam publicamente e de forma inequívoca o que está acontecendo internamente. E quando você percebe esse reposicionamento acontecendo, mesmo quando é desconfortável, em alguns casos, e implica perdas que custam, é um dos sinais mais claros e mais inequívocos de que a mudança interna que está ocorrendo é real, profunda e substancial o suficiente para ser percebida por outros, mesmo antes de ser confirmada por resultados. Escreva nos comentários: eu confio no processo mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. E de número 6, você está questionando crenças que nunca questionou antes. Marco Aurélio escreveu algo que resume com precisão uma das características mais claras e mais verificáveis do crescimento genuíno em qualquer área. Tudo o que você ouviu e leu é teoria. O que você viveu, testou e examinou honestamente com seus próprios olhos é sabedoria. E o processo necessário de transformar teoria acumulada em sabedoria vivida invariavelmente passa por um período de questionamento profundo e genuinamente desconfortável das crenças que você herdou sem examinar e que governaram as suas decisões por anos, sem que você percebesse claramente o quanto estavam moldando o que achava possível e o que achava impossível para você. Quando você começa a questionar com honestidade real crenças que antes aceitava sem nenhum exame consciente, como o que é genuinamente possível para alguém na sua posição, o que você merece alcançar dado quem você é e de onde veio, o que o sucesso realmente significa quando você remove as definições que outros criaram, como o dinheiro funciona em relação ao esforço e ao valor quando você examina com dados em vez de com teoria herdada. Esse questionamento inevitavelmente cria um período de incerteza genuína, que é desconfortável de uma forma específica, mas que é absolutamente necessário para o crescimento que tem valor real, versus o crescimento que é apenas acumulação de mais da mesma coisa que já tinha antes. A certeza fácil do início não era sabedoria genuína, era o conforto de não ter examinado suficientemente para ver as complexidades e as contradições que estavam lá o tempo todo esperando para ser notadas. O questionamento genuíno que emerge com o crescimento real não é fraqueza ou instabilidade. É a marca verificável de uma mente que está expandindo além dos limites que as crenças não examinadas criavam de forma invisível, mas poderosa. Sêneca dizia com uma clareza que ainda hoje é perturbadora: o homem que nunca questiona o que acredita não cresceu de nenhuma forma que importe de verdade. Apenas envelheceu enquanto repetia os mesmos padrões. E que o questionamento genuíno das próprias crenças, embora doloroso no processo, é o único caminho disponível para a sabedoria que tem valor e que transforma versus a acumulação de informações sem nenhuma transformação real do sujeito que as acumula. Número 7. O processo ficou mais importante do que o resultado imediato. Epicteto ensinava algo que distinguia com clareza quem estava crescendo de verdade de quem apenas estava tentando crescer sem a transformação interna necessária. A mudança na relação com o processo versus o resultado imediato. No início de qualquer jornada real, o resultado é o que importa de forma quase exclusiva e o processo é o que você suporta e atravessa para chegar lá. Com o crescimento genuíno ao longo do tempo, a relação se inverte de uma forma que inicialmente pode parecer estranha, mas que faz sentido completo quando você entende a lógica. O processo se torna o que você genuinamente valoriza e encontra satisfação, e o resultado se torna a confirmação natural e esperada de um processo bem executado com consistência suficiente. Essa mudança fundamental na relação com processo e resultado não é resignação com resultados menores do que você quer ou podia ter.
É um amadurecimento genuíno e profundo na compreensão prática de que resultados duradouros e reais são consequência inevitável de processos consistentes e bem executados ao longo do tempo suficiente. E que quem fica obcecado com o resultado a cada momento e a cada semana, sem dar ao processo o tempo e o espaço que ele precisa para criar o que pode criar, perde a qualidade de presença no processo, que é exatamente o que cria o resultado que tanto quer. Marco Aurélio governava com uma filosofia sobre processo e resultado que desconcertava seus conselheiros mais transacionais e mais focados em resultados imediatos. Ele se preocupava profundamente e de forma consistente com a qualidade das suas decisões, com a integridade do processo de governança, com a sabedoria com que cada problema era abordado, mas não com a popularidade imediata dessas decisões ou com o reconhecimento que geravam no curto prazo de quem ainda não podia ver para onde elas conduziam. Esse foco deliberado no processo, em vez do resultado imediato, criava decisões que se revelavam melhores ao longo do tempo, precisamente porque vinham de um lugar de clareza que a obsessão ansiosa com o resultado imediato nunca permite alcançar. Quando você percebe que passou genuinamente a se importar mais com a qualidade e a consistência do processo do que com a velocidade de aparecimento do resultado, você está exibindo um dos sinais mais claros de maturidade genuína no caminho para o que quer alcançar. Comente: eu confio no processo que cria os resultados que quero. Número 8. Você está sendo exigido de formas que revelam capacidades que não sabia que tinha. Sêneca escreveu algo que serve como um dos maiores confortos disponíveis para quem está no meio de um desafio genuinamente difícil e que ainda não sabe se tem o que é necessário para atravessá-lo. Dificuldades mostram o que as pessoas realmente são. Quando um desafio chega, lembre que você está sendo treinado por algo maior do que o desafio em si. Por quê? Porque você é considerado digno de ser treinado para o que está além do desafio. Ele estava descrevendo uma lei que havia observado de forma consistente ao longo de décadas. Os desafios que chegam até você correspondem de forma não aleatória ao que há em você para enfrentá-los, mesmo quando você ainda não sabe de forma consciente que há essa capacidade disponível e esperando para ser descoberta. Quando você é colocado genuinamente numa situação que exige mais do que você sabia que tinha disponível, duas trajetórias completamente diferentes se abrem. Você pode recuar para onde se sente competente e seguro, interpretando a exigência como sinal claro de que não tem o que é necessário para o que está sendo pedido. Ou pode avançar através do desconforto da exigência, descobrindo no processo do avanço que tinha muito mais do que pensava que tinha, que a capacidade necessária estava lá o tempo todo aguardando para ser encontrada e desenvolvida pelo desafio que parecia impossível antes de ser atravessado. Os estoicos, de forma quase invariável no registro histórico e filosófico que nos chegou, escolhiam o segundo caminho quando podiam. E invariavelmente descobriam, com uma frequência que se tornou parte central do que ensinavam, o que Sêneca descrevia, que as capacidades que você não sabia que tinha estavam lá disponíveis o tempo todo, esperando por um desafio suficientemente real e suficientemente exigente para revelar o que estava disponível, mas que permanecia invisível na ausência de uma necessidade real de usá-lo. Quando você está sendo exigido de formas que revelam capacidades que genuinamente não sabia que tinha antes de ser colocado nessa situação, você não está no limite absoluto do que é possível para você. Você está descobrindo da única forma que essa descoberta pode acontecer de verdade, que o limite estava muito além de onde você achava que estava quando olhava de fora. Escreva nos comentários: desafios
revelam o que sempre esteve em mim. Número 9. Você perdeu o interesse genuíno no que antes parecia importante. Marco Aurélio observou algo sobre crescimento real e sobre a inevitável mudança de perspectiva que o acompanha, que inicialmente pode ser vivida como perda, mas que é, quando entendida com clareza, evidência inequívoca de ganho. Quando você cresce de forma genuína e significativa em qualquer dimensão que importa, inevitavelmente perde o interesse real e espontâneo em coisas que antes pareciam importantes, urgentes ou atraentes, e que agora parecem pequenas, superficiais ou vazias, em comparação com o que você passou a valorizar de forma mais profunda e mais verdadeira. As conversas que antes te entreteniam por horas, agora te parecem superficiais demais para o tempo que consomem, quando você poderia estar pensando ou fazendo algo que avança o que genuinamente importa. As comparações com outros que antes te motivavam de formas que pareciam saudáveis, agora te parecem irrelevantes, porque o critério de sucesso que você usa é genuinamente seu e não mais dependente do que outros estão fazendo ou do reconhecimento que outros estão recebendo. Os medos que antes te paralisavam e te impediam de agir agora te parecem menores e mais manejáveis, porque você os atravessou de formas que provaram de forma concreta e verificável que eram superáveis com o esforço e a persistência adequados. Esse afastamento gradual de coisas que antes pareciam importantes e urgentes pode ser vivido inicialmente como uma espécie de perda ou de dissolução de partes da identidade anterior que eram confortáveis, mesmo que não fossem especialmente úteis. E em algum sentido real, é uma perda. Mas é a perda que acompanha, necessariamente e inevitavelmente, qualquer crescimento genuíno, a dissolução progressiva de uma versão menor de você mesmo para criar o espaço necessário para uma versão maior que está emergindo no processo. Sêneca descrevia essa experiência específica como o sinal mais claro de que a filosofia estava fazendo o seu trabalho de forma genuína e profunda. Não quando você adquire mais conhecimento que fica parado na cabeça sem mudar nada, mas quando começa a se importar genuinamente e espontaneamente, menos com o que antes parecia urgente e importante, e genuinamente mais com o que tem valor real, duradouro e substancial para a vida que quer viver. Número 10. Você está tentado a desistir exatamente agora. Esta é a mais paradoxal, a mais surpreendente e a mais poderosa de todas as 10. E é a que mais pessoas precisam ouvir no momento exato em que estão ouvindo, seja porque estão atravessando esse momento agora ou porque o atravessarão em algum ponto próximo. Epicteto disse algo que ficou gravado profundamente na memória de todos os seus alunos, porque chegava num momento específico e recorrente em que todos precisavam ouvir e que poucos conseguiam formular sozinhos com a clareza que ele dava. A maioria das pessoas desiste exatamente quando estava prestes a vencer. Elas param a poucos metros de ouro sem saber que o ouro estava lá. Elas desistem no último minuto do processo, quando a virada poderia ter sido delas, se tivessem continuado por mais um período. Existe uma lei sobre processos de crescimento real e sobre construção de resultados genuinamente duradouros, que os estoicos observaram de forma consistente e que qualquer pessoa que já atravessou um processo difícil até o final pode verificar na sua própria experiência passada. A vontade de desistir é mais intensa, mais racional na aparência e mais convincente nos argumentos que apresenta exatamente no período mais próximo da virada real. Não porque você está mais próximo do fracasso do que em qualquer outro momento anterior, mas porque você está mais próximo do sucesso real do que em qualquer outro momento anterior. E a mente, assustada com a possibilidade concreta de ter que lidar com o sucesso e com tudo que ele exige e transforma,
cria o impulso de recuar para o familiar e o confortável do fracasso, que conhece bem, em vez de avançar para o desconhecido do sucesso que está chegando. Marco Aurélio atravessou momentos ao longo do seu reinado, onde a vontade genuína de abdicar, de simplesmente parar de ser imperador e viver uma vida radicalmente mais simples e menos exigente, era real e intensa o suficiente para ser registrada no diário com honestidade. Ele registrava esses momentos não com vergonha, mas com a franqueza de quem está documentando a experiência real de um processo difícil. E a forma como lidava com esses impulsos de desistir não era simplesmente ignorá-los ou suprimi-los por força de vontade. Era examiná-los com honestidade genuína para distinguir entre o impulso que vinha do cansaço do processo e da proximidade da virada, e o impulso que vinha de evidências reais de que havia algo fundamentalmente errado com o caminho. Quando você está sentindo a vontade de desistir do que está construindo exatamente agora, não interprete esse impulso reflexivamente como evidência clara de que está no caminho errado ou de que não vai conseguir chegar onde quer. Interprete primeiro como possível evidência de que está mais perto do que nunca esteve. E pergunte com honestidade genuína e sem auto-engano: estou querendo desistir porque encontrei evidências reais e verificáveis de que o caminho está fundamentalmente errado? Ou estou querendo desistir porque o cansaço acumulado do processo e o medo inconsciente do sucesso estão mais fortes do que a visão clara do que estou construindo e do quanto vale continuar? A diferença entre as duas respostas é a diferença entre a sabedoria genuína de mudar o caminho quando há razões reais para isso e a fraqueza compreensível, mas cara, de desistir exatamente quando estava prestes a chegar. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto viveram em épocas e em condições onde desistir tinha consequências que poucos de nós hoje precisamos enfrentar com a mesma intensidade. Guerras que não tinham data de fim, exílios que separavam das pessoas que amavam, perdas que iam muito além do financeiro ou do profissional e que incluíam a vida de pessoas próximas e a integridade de tudo que havia sido construído. E o que os manteve construindo e avançando através de tudo que enfrentaram não foi a ausência da tentação genuína de desistir. Foi a capacidade de reconhecer, em cada sinal que parecia razão suficiente para parar, a evidência de que estavam exatamente onde precisavam estar no processo de construção do que importava. As coisas ficam mais difíceis antes de melhorar de forma significativa. Os testes ficam maiores com o crescimento genuíno. As críticas aparecem quando o impacto começa a ser real e visível. O desconforto sinaliza comprometimento real com algo que importa. As relações se reorganizam em torno do que você está se tornando. As crenças não examinadas são questionadas no crescimento que tem valor. O processo se torna mais valioso do que o resultado imediato quando você amadurece de verdade. Capacidades desconhecidas são reveladas pelos desafios que parecem impossíveis. O que antes parecia importante perde o brilho quando você cresce além daquele nível. E a vontade de desistir é mais forte e mais convincente exatamente quando você está mais perto de chegar. Cada um desses 10 sinais pode ser interpretado como razão válida para parar. Cada um deles é, na verdade, evidência de que você está no lugar certo, no momento certo, mais próximo do que pensa de tudo que está construindo com tanto esforço e com tanto comprometimento genuíno. A questão não é se você vai encontrar razões que parecem válidas para desistir ao longo do processo. Vai. Todo mundo que está construindo algo real encontra. A questão é se você vai saber reconhecer essas razões pelo que são de verdade. Sinais de progresso disfarçados de sinais de fracasso por uma mente que ainda não aprendeu a distinguir os dois.
Curte esse vídeo se chegou até aqui. Compartilha com alguém que está no meio de um processo difícil e que está pensando em desistir. Para selar essa sabedoria, escreve nos comentários: eu reconheço os sinais e continuo construindo. E se inscreve no canal para mais sabedoria que transforma. Até o próximo. Permaneça estoico, permaneça no processo e permaneça construindo até o fim.